acho que tem 1 mês e meio ou 2 meses que eu acabei de lançar esse livro aqui. Viver é agradecer. Ser grato é um hábito que muda a vida. Olha só, a poderosa de multiplicação de Deus nas nossas vidas. Eu nunca vi uma pessoa que vive reclamando de tudo feliz. John Miller disse que a profundidade da felicidade de alguém depende da sua gratidão. Você conhece alguém que vive reclamando de tudo? Conhece? Aqui não tem ninguém, isso é uma bênção. Isso que nos leva a entender o que é gratidão. No final de cada capítulo você vai ter exercícios para colocar em prática a gratidão na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Inclusive tem um capítulo aqui que eu falo sobre a ciência da gratidão. Quais são as evidências científicas sobre a gratidão, né? Então esse livro aqui vai nos ajudar tremendamente, tem nos ajudado, já tem recebido testemunho poderoso. Esse aqui eu lancei já há um tempo mais anterior, que é O Segredo da Honra. A honra é a chave que abre a porta do favor de Deus na sua direção. Eu nunca vi um filho abençoado desonrando pai e mãe. Olha como que a honra é uma chave. A bênção da longevidade está condicionada à honra que você libera. Está entendendo aqui? Isso eu estou falando para pai e mãe. Imagina na vida, no trabalho. Você pega o seu salário e fala assim: o que eu vou fazer com esse salário que é uma mixaria que não serve para nada? Eu nem consigo ser dizimista porque ganho pouco. Só que quem não honra no pouco, não tem as janelas dos céus abertas para viver no muito. Isso é uma questão de honra, amém? Isso é um seminário também que eu ministro de muitas igrejas, sobre o princípio da honra. Tem a pulseirinha também, viver e agradecer, para você sempre lembrar, todo dia você precisa agradecer. Eu preciso agradecer também. Tem essa canequinha aqui para dar inveja a vocês. Você adquire lá, eu acho que tem pouca também. Essa canequinha para você tomar um café lendo o livro. A canequinha viver é agradecer. Tem poucas canecas lá. Você pode agradecer a Deus tomando o seu café amanhã de manhã e lendo um livro que você vai abençoar. Leva de presente para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, e vai ser uma bênção. Amém? Abre a sua Bíblia comigo, Salmo 46, você já abriu, né? Diz assim o texto sagrado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, essa é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco no nome de Jesus. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito importante, muito peculiar, que nos traz a uma reflexão tremenda. O tema dessa mensagem é: nossa fortaleza é o Senhor. Alguém já pegou aí a palavra? Diga comigo: nossa fortaleza é o Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez.
Você pode honrar ao Senhor por isso, de entender que Ele é a nossa fortaleza. E é sobre isso que nós vamos falar. O texto que acabamos de ler tem vários princípios muito importantes, peculiar para as nossas vidas. Entendemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse é o Salmo dos filhos de Coré, que fala sobre uma fé perfeita em Deus. Veja que quando a Bíblia fala de perfeição, não fala daquilo que não tem defeito, mas fala daquilo que é completo. Quando nós falamos de perfeição do Senhor, é a sua plenitude em nossa vida, é uma fé plena no Senhor, porque defeito todos nós temos, todos nós sofremos algum tipo de debilidade na nossa vida, mas a questão não é a nossa debilidade, a questão é o nosso nível de dependência do Senhor. O que faz a gente forte não é o nosso talento, o que faz a gente forte não é a nossa habilidade, o que faz a gente forte não é a nossa inteligência, o que faz a gente forte é o nosso nível de dependência do Senhor. Interessante que esse texto do Salmo de número 46, segundo alguns teólogos e historiadores, chegam a dizer que o hino Castelo Forte, que Lutero escreveu um hino Castelo Forte, que forte é o nosso Deus. Veja que esse salmo inspirou muitos caos na sua vida. Todos nós, em algum momento, vivemos, e lamento dizer, e vamos viver, porque essa é a parte da vida. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O justo também sofre, o justo também passa por vales, o justo também passa por momentos de dores e angústia, mas ele tem uma certeza: Deus é a nossa fortaleza. Nossa fortaleza é o Senhor. E o interessante é que o texto nos diz que Ele é refúgio. Interessante que no hebraico, o contexto: abrigo da chuva, do temporal e da falsidade. Isso é muito forte. Por quê? Porque todos nós, em momentos de perigos, em momentos de dor, em momentos de angústia, nós vamos precisar de abrigo. Nós vamos precisar de se abrigar em algum lugar de segurança. Olhe para mim, quem aqui já pegou um temporal no meio da rua com aquele guarda-chuva de R$ 1,99? Na queda, te leva junto. Quem já teve essa prova na sua vida? O que você faz quando você pega um temporal desse? Você quer um lugar que você possa se abrigar, porque você não quer se molhar, você não quer se gripar, não é isso? Você não quer sofrer, sei lá, um raio pegar em você. Então o que você faz no momento do temporal? Você busca refúgio. Por quê? Porque você tem medo da chuva, do temporal, do vento, da tempestade. E o tempestade precisa te guardar dos inimigos. Deus precisa te guardar do mal. E você não sabe de tudo que está acontecendo ao seu redor e nem ao seu derredor, mas o seu refúgio sabe. Deus sabe. Por isso que você não entende que algumas mudanças começam a acontecer na sua vida, e você fala: por que essas mudanças estão acontecendo? É Deus sendo o seu refúgio. É Deus te abrigando. Calma aí, deixa eu te abrigar. Por quê? Porque está vindo um tufão, está vindo um furacão sobre você. Então eu vou te abrigar, porque eu sou o seu refúgio na hora de dor e de angústia. Alguém está entendendo aqui nesse lugar? Refúgio é um lugar de abrigo. Mas cheguei em casa. Você sai da van, correndo na calçada, aquela tempestade, chega em casa e fala assim: agora eu estou abrigado. Não é isso? Você está com refúgio. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Ele é o nosso refúgio. Meu irmão, minha irmã, aonde você está se refugiando? Aonde que você está
se abrigando? Aonde você está se guardando? É no Senhor? Porque a gente busca abrigo em tantas coisas erradas. Nós nos refugiamos em situações que nós não deveríamos refugiar. Mas nós temos uma certeza aqui nessa noite que nós devemos colocar o nosso refúgio no Senhor. Ele vai te proteger do temporal. Quem recebe essa palavra aqui? Ele vai nos proteger da chuva. Ele vai nos proteger de toda a falsidade. Entenda o seguinte: abrigo com Deus não é um lugar temporário. Abrigo com Deus é uma morada para as nossas vidas. Recebe essa palavra aqui. Abrigo com Deus não é um lugar momentâneo, não é um lugar temporário. Abrigo com Deus é uma morada onde você pode ficar em paz, descansando. Ele te abriga. Quanto tempo for necessário para você ficar no refúgio do Senhor, Ele vai te deixar lá, porque é um lugar de paz. Ele é o nosso refúgio. Lugar de segurança. Fortaleza é um lugar de estabilidade. Há momentos nas tempestades da vida que a gente precisa dessa fortaleza do Senhor para quê? Para ter segurança e para ter estabilidade. É Deus dizendo assim: você não vai cair, eu te mantenho de pé. A Bíblia diz que construíram duas casas. Uma casa foi construída na areia e outra casa foi construída na rocha. Veio a chuva, veio a tempestade sobre a casa na areia, veio a chuva, veio a tempestade sobre a casa que estava sobre a rocha. A que estava sobre a rocha se manteve de pé, porque vai durar muito tempo. Agora recebe esta palavra: faz uma nova edificação a partir de agora, faz um novo alicerce a partir de agora, construa a sua estrutura emocional, espiritual sobre a rocha. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Nesta noite eu quero profetizar aqui hoje: o Senhor é a nossa fortaleza, meu irmão. Ele é o lugar de segurança, Ele é o lugar de estabilidade. Levante a sua mão direita e diga: o Senhor é minha segurança. Diga: o Senhor é minha estabilidade. A sua segurança não está na economia, a sua segurança não está nos políticos, a sua segurança não está em homens, a sua fortaleza não está em pessoa, a sua estabilidade não está nos outros. A nossa segurança e a nossa estabilidade é do Senhor, que é refúgio e fortaleza. Meu Deus do céu, eu estou sentindo uma glória do Senhor aqui neste lugar. Ele é a nossa fortaleza. A nossa estabilidade ao Senhor, a nossa segurança ao Senhor. Você pode ser esquecido, mas Deus não te esquece. Você pode ter sido abandonado, mas Deus não te abandona. Alguém pode se levantar falso testemunho contra você, mas Deus tem uma palavra de vida para você. Recebe esta palavra aqui. Pode uma mãe, em Isaías 49, versículo 15, pode uma mãe esquecer-se do filho a qual amamenta, e o Senhor não me esquecerei de ti. Meu Deus, Deus não esqueceu de você, minha irmã. Deus não esqueceu de você. Ele vai cumprir a tua palavra na sua vida, e você ainda este ano vai dar testemunho do milagre que o Senhor está liberando aqui na sua vida. Pastor, é fácil? Não. É muito difícil você viver esse processo, porque o processo de tempestade, cada um vivendo a sua tempestade, tem uma história, não é igual para todo mundo. Se eu parar para perguntar aqui quem está passando por tempestade, cada um vai dizer que está passando um nível de tempestade. Ora está mais intenso, ora está mais tranquilo, mas está passando. E qual é a nossa maior preocupação? Será que eu estou atrasado?
Será que Deus se esqueceu? Será que Deus se atrasou? Será que o meu relógio não está conectado com o relógio de Deus? Eu falei aqui esses dias sobre o Kairos e sobre o Cronos. A palavra Cronos vem de cronologia, que é o tempo do homem, o nosso tempo humano. E Kairos tem a ver com o tempo de Deus, o tempo da plenitude de Deus. Qual é a nossa oração? É o que o nosso Kairos esteja conectado, que o nosso Cronos esteja conectado com o Kairos de Deus. A gente esteja debaixo do tempo do Senhor, da vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa e agradável. Boa, perfeita, agradável. E aí o que é interessante é que quem está passando por tempestade quer pressa, quer resolução. Aí o texto diz que o socorro do Senhor é bem presente na hora da angústia. Algumas pessoas têm um ditado popular que fala assim, que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não falha e Deus também não tarda. Deus age no tempo certo e na hora certa. Você já pediu bênçãos para Deus que Deus não deu no tempo que você pediu? Sim ou não? Mais à frente Deus entregou a bênção, sim ou não? Aí você falou assim, veio na hora certa, porque se Deus me desse antes, não estava preparado. Então não pensa que a bênção de Deus é Deus dar tudo na hora que você quer. E o que você quer. Deus não entrega para nós o que a gente quer. Ele entrega para nós aquilo que a gente precisa. O interessante é que o socorro de Deus não vem antes e não vem depois. Vem durante. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. No processo. Porque a gente acha que livramento de Deus é quando Deus faz e impede a gente de entrar na fornalha. Não! O livramento de Deus não impede a gente de entrar na fornalha. O livramento de Deus é assim, eu que vou entrar nesse problema, eu sou refúgio e fortaleza, eu entro na hora certa, no tempo certo. Eu estou profetizando, vem socorro de Deus na nossa direção. Meu Deus, vem socorro de Deus em nossas vidas. Eu sinto no meu espírito, o Senhor entrou com você nessa fornalha. Você não vai queimar nessa fornalha, porque Deus é contigo. Só quem crê e recebe essa palavra, reage dando um brado de glória ao Senhor. Deus está presente na sua vida, mesmo que você esteja se sentindo abandonado. Às vezes o abandono é importante para você entender que a maior companhia que você precisa, você já tem. É a presença de Deus. Será constante por onde eu passar. Escute o seguinte: o problema não é ter a presença do inimigo. Onde há a presença do inimigo, fica preocupado se há presença ou ausência de Deus. Porque por onde a gente passar, a gente precisa levar, carregar. Se levantou o inferno inteiro contra a tua vida, o que importa é se a presença de Deus, você está perseguindo a presença do Senhor. O que o Senhor está dizendo, que nós não devemos temer. Acho lindo a progressão do texto. Não temeremos, ainda que a terra se... O que ele está dizendo? A terra pode se mudar, as águas podem se perturbar, os montes podem se abalar e se transportar. Do Rio São Francisco para levar água no Nordeste, porque se fizer essa transposição e levar água para o Nordeste, como está acontecendo, o que vai acontecer? Chega vida, chega provisão, chega prosperidade, chega segurança. Esse traçado, por exemplo, do Rio São Francisco é desde Dom Pedro II, desde o Brasil Império. Dom Pedro II fez o traçado, o primeiro traçado da transposição do Rio São Francisco. Há mais de 100 anos, 150 anos, se eu não me falha a memória. Ele que fez o traçado.
Os engenheiros atuais descobriram mais ou menos como é que o traçado, e o traçado hoje, essa transposição do Rio São Francisco, é mais ou menos parecido com o de Dom. Não tem rio, mas o interessante é que o texto está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Aonde não tem rio, aonde não tem provisão, aonde não tem prosperidade e alegria, Deus coloca um rio neste lugar, para trazer provisão e alegria em nossas vidas. Quem está recebendo essa palavra aqui hoje? Um rio de Deus. No meio do caos, Deus envia um rio de alegria para nossas vidas. Um rio de provisão. O rio traz provisão, traz purificação. Deus, no meio do caos, dá para nós momentos de refrigério. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper do amanhã. Interessante que ele diz o santuário da morada do Altíssimo. Sabe quem é o santuário da morada do Altíssimo? Eu e você. Eu e você, se nós entendermos o que nós carregamos, é maior do que o ouro, é maior do que a prata. O que você carrega dentro de você é a glória de Deus. E esta glória pode causar uma revolução extraordinária na sua vida. É por isso que o inimigo tem sede da tua vida. É por isso que o inimigo se levanta para te parar. Porque ele sabe que o que você carrega é uma ameaça para o inferno. Alguém está entendendo aqui hoje o que nós estamos falando aqui? Você e eu fomos chamados para dar prejuízo para o inferno. Por isso que se levanta o inferno inteiro para te parar. Mas eu quero profetizar que ainda que um exército venha te cercar, ainda que os montes possam se transportar, Deus está no meio da nossa vida e vai nos manter de pé. Só quem recebe esta palavra reage glorificando o nome do Senhor. O santuário de Deus habita em você. O santuário de Deus habita em você. É só Deus levantar a voz que a terra se derrete. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A voz de Deus coloca em ordem tudo na nossa vida. A voz de Deus coloca em ordem tudo na nossa vida. Interessante que a palavra exército no original, no hebraico, significa tropa, sim. Força militar, sim. Mas quando a Bíblia fala o Senhor dos exércitos, está dizendo que ele tem uma tropa, ele governa uma tropa, ele governa os anjos, ele governa o sol, ele governa a lua, ele governa as estrelas, ele governa a criação. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Quando a Bíblia fala o Senhor dos exércitos está conosco, está dizendo que ele é o Senhor do exército militar, do sol, da lua, das estrelas, dos anjos. Ele é o Senhor dos exércitos de toda a criação. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor que governa tudo está cuidando de mim e de você. Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. O céu não está em crise e eu creio em milagres. Diga comigo, eu creio em milagres. Diga, Deus está no controle de tudo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele está no controle. Deus está te sustentando. Deus está vendo tudo. Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: olha, o Senhor dos exércitos está contigo no meio do colapso. Porque o cenário aqui é um cenário de colapso. O cenário está para o meio, os que tudo se abalou. Tem dia que parece que tudo vai dar errado. Tem dia que você fala assim, parece que eu taquei pedra na cruz. Tem dia que você fala assim, está tudo dando errado na minha vida, tudo vai dando errado. Mas tem uma coisa que não falta quando tudo está dando errado. Não falta a presença de Deus. Se você for ver um viticultor extrair a uva, fazer a colheita da uva e fazer o suco da uva de forma artesanal, eu não sei se você já viu, hoje é feito por máquinas, mas de forma artesanal. O viticultor pega a uva e ele pisa na uva.
ele esmaga a uva para extrair um bom suco de uva ou um vinho. Mas para extrair tem que esmagar. Para extrair tem que pisar. A uva acha que está fazendo uma maldade. A uva acha que está sendo humilhada. Mas quem está pisando está dizendo, não, eu estou querendo extrair o melhor de você. A uva fala assim, por que você está me humilhando? Por que você está me esmagando? Eu estou cansado, eu estou sofrendo, eu estou sangrando. E o viticultor está falando assim, não, eu estou extraindo de você o melhor suco. Eu estou extraindo de você o seu melhor suco, o seu melhor vinho. Eu estou pisando em você, não é para te machucar. Eu estou pisando em você, não é para te maltratar. Eu estou pisando em você para fazer de você uma transformação. Eu vou transformar em você em algo ainda melhor e maior. Alguém está entendendo por que está sendo esmagado? Alguém está entendendo porque está sendo pisado? Alguém está entendendo porque está sendo humilhado? Alguém está entendendo porque está passando pela vergonha? Só existe dupla honra quem passa pelo dia da vergonha. Só existe o dia da dupla honra quem vive o dia da vergonha. Eu quero profetizar aqui hoje. Quem está vivendo a dor de um luto, de uma vergonha, eu profetizo deste altar aqui hoje. Vai chegar o tempo da dupla honra de Deus em sua vida. Meu Deus do céu, alguém recebe esta palavra? Vem dupla honra de Deus. Aleluia! Eu não estou pregando só para vocês, eu estou pregando para mim também. Porque antes a palavra cortar em você, corta em mim. A palavra para todos nós. Eu quero dizer para você, toda vez que você passar por um vale da sombra da morte, o salmista diz, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Sabe o que a gente aprende no vale? Porque quando você tem a presença de Deus, a bênção vira um imã. É a bênção que corre atrás de você. Salmo de número 26, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Quem pegou essa palavra aqui hoje? Nos seguirá todos os dias a nossa vida. Deus é que nos sustenta. Pastor, e por que não chegou a bênção? Porque não está na hora. Deus já foi na casa da vovó comer comida a lenha? Já viu como é que demora? Irmãos, eu já fui pastor na roça. Eu já fui pastor no interior. Eu me lembro que eu chegava na roça para visitar os irmãos no interior, na área rural. Irmãos, o almoço, 9:30 da manhã. Chegava 9:30 da manhã cheiro de comida. Porque ele acorda às 4:30 para trabalhar. Almoça às 9:30, a janta é 4 horas. 4 horas. 4 horas, porque 7:30 dorme todo mundo. Escureceu, é hora de dormir. Mas eu lembro que quando eu chegava no fogão a lenha, uma comida, o óleo era banha de porco. Me deu até água na boca aqui. Comprei esses dias, carne na lata. Quem lembra dessa época? Quem já comeu carne na lata? Quem lembra? Os mais antigos. Antigamente, colocava carne dentro de uma lata com gordura de porco. Porque antigamente não tinha geladeira. Então, o que conservava a carne era a banha do porco. Eu lembrava que quando eu visitava a minha avó no interior, eu ia visitar as minhas ovelhas, sempre tinha um latão com a carne lá dentro. A banha de porco pegava ali e já jogava na frigideira. Me deu um surto essa semana, esse dia eu comprei um negócio desse. Eu tenho lá 2 latas. Se quiser, eu mando para você de presente também. Luiz Paulo comeu esses dias, né, Luiz Paulo? Maravilha. Mas uma coisa que me chamava a atenção, a comida demorava. A comida era na lenha. E tinha que ter paciência. Hoje é tudo, você vai no mercado, é pré-cozido. Pré-pronto. Você vai pedir um lanche, é drive-thru. É tudo para ontem, é tudo rápido. Mas se você quiser comer uma comida boa, temperada, caseira, demora. Por que demora? Porque tem que caprichar.
é saborosa. Para vir algo bom de qualidade, precisa passar pelo teste do tempo. Apressado come cru. A pressa é inimiga da perfeição. E uma das coisas que Deus faz para tratar a nossa pressa, Ele segura a nossa onda. Uma das coisas que Deus faz para tratar a nossa ansiedade, é paralisar por um tempo aquilo que a gente não está preparado para receber. Para receber na estação. A gente até fala, mas Senhor, já estou pronto. Deus, ainda não. Tem que amadurecer um pouco mais. Essa panela, tem que botar mais pressão nessa panela. Ai, Jesus. Agora, já pensou como que você vai sair desse vale? Já pensou como é que você vai sair dessa situação? Ninguém entra de um jeito diante de um vale e sai do mesmo jeito. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Muita coisa você aprendeu com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí Deus tem uma palavra, Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou cessar esta guerra. Agora, diz o texto que Ele faz cessar a guerra, mas durante o processo de cessar a guerra, Ele quebra as armas da guerra. Para quê? Porque Ele não só cessa a guerra, como Ele quebra as armas da arma de guerra. Carros é lançados no fogo, arma de guerra. Ele quebra as armas de guerra. Nenhuma arma contra ti prosperará. Deus hoje está liberando uma palavra. Ele está quebrando as armas que estão sendo levantadas, as armas de guerra estão sendo quebradas aqui nesta noite. Eu não sei qual é a arma que se levantou, se é um arco, se é uma flecha, se é um carro, se é uma palavra de maldição, se é uma mentira, se é uma calúnia, não sei. Deus está quebrando todas as armas de guerra. Interessante que Ele não fala de quebrar a flecha, mas quebrar o arco da flecha. Ele quebra o arco, porque sem o arco você não lança a flecha. Destrói as armas, irmão, e Ele traz paz no meio da guerra. Ele vai cessar essa guerra. Eu estou sentindo que tem uma paz chegando. Tem uma paz chegando. Essa paz chegando é Deus dizendo assim: eu estou quebrando os instrumentos de guerra contra você. É Deus dizendo o seguinte: eu vou cessar esta guerra. Calma mais um pouquinho, calma. O texto está dizendo: aquietai-vos. Oh meu Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o seu coração, essa guerra vai cessar. Deus nos ensina no meio da guerra também um tempo de quietude, um tempo de silêncio. Meu Deus, tempo de aquietar, tempo do silêncio. Não é só o silêncio de Deus, às vezes é o nosso silêncio. Em que sentido, pastor? De o nosso coração descansar na paz do Senhor. Como é que a gente se cumprimenta? A paz do Senhor. É eu dizendo para você, meu irmão, a paz de Deus sobre a sua vida, e você dizendo a paz de Deus sobre a sua vida também. Outros falam assim: a graça e paz, o favor imerecido de Deus e a paz de Deus. Então eu aprendo que nos tempos de guerra, mesmo que a guerra ainda não cessou, eu e você precisamos cessar. Antes da guerra se aquietar, eu e você precisamos nos aquietar em Deus. A gente não pode, porque a gente quer resultado, a gente quer sinais, a gente quer respostas. Mas eu tenho uma palavra: Deus vai te honrar, Deus vai nos honrar,
volte a ter esperança. Deus vai trazer a paz que você precisa. Ah, meu irmão, aquieta o seu coração. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei se você reparou, no versículo 1 fala que Deus é refúgio, sim ou não? O que eu falei que refúgio está dizendo lá no versículo 1? Está dizendo que Ele nos protege da chuva, do temporal e da falsidade, sim ou não? A definição de refúgio no versículo 11 tem outra, é Deus te colocando no lugar alto. Ou seja, a definição de refúgio no hebraico no versículo 11, o contexto é Deus agora te abrigando no lugar mais alto. Porque às vezes Deus te refugia num abrigo que você precisa. Deus é um Deus de refúgio. O Senhor dos exércitos. Qual é exército? Aquele que governa a terra, aquele que governa o mar, aquele que governa as estrelas, aquele que governa a lua, aquele que governa, dizendo: eu sou a sua fortaleza, minha filha, eu sou a sua fortaleza. Quem acredita em palavra profética liberada no altar como eu, e eu acredito e recebo aqui nessa noite, aquela luta que você passou ou está passando, se você não morreu, você vai sair desta luta mais forte. Era melhor, o diabo tentou te matar, se não morreu, você vai virar um leão na presença do Senhor. Meu Deus, há uma unção do Espírito Santo a chegar, você vai fazer coisas que jamais imaginou fazer, você vai possuir uma prosperidade que jamais imaginou. Alguém recebe essa palavra? Porque Ele é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Levante a sua mão e diga: Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Você pode aplaudir a Ele. Se coloque de pé, dando glórias ao Eterno de Israel.